alunos do 9º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade nessas aulas da semana? Vamos? Observem a pauta então. Pronto? Vocês viram que nós temos aqui agora a correção do texto que vocês leram. Sim, estamos trabalhando o quê? Uma crônica crítica, isso mesmo. E vocês leram a crônica crítica. Qual que era o título dela? O Carioca e a Roupa. Vamos ler rapidamente a crônica para responder as questões? Vamos? Observem a tela então. Aqui nós temos então o texto Carioca e a Roupa, né, que vocês analisaram. Então, vocês viram que é para observar, analisar de uma forma crítica, né, de uma circunstância da vida que acontece para algumas pessoas, poderia ser coisa muito normal, mas de repente um pequeno detalhe mudou tudo para uma pessoa. Esse texto foi do escritor brasileiro Paulo Mendes Campos. Então, vamos ver o que essa crônica crítica trouxe para nós, o Carioca e a Roupa. Deu-se comigo outro dia uma experiência engraçada. Fui ao centro da cidade de blusa, coisa que me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor que introduziu um caráter inédito à situação. Levava debaixo do braço uma pasta de papéis feita de nylon. Sim, pela primeira vez fui à cidade de blusa e pasta. Qualquer um desses fatores, quase nada, significa isoladamente. Reunidos, alteram radicalmente o tratamento que me deram todas as pessoas desconhecidas. Quando tomei um táxi, vi que o motorista torceu a cara, mas não percebi o que se passava, pois experimentei a semelhante má vontade em outras circunstâncias. Reparei também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco, mas permanecia opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum, sentei-me para almoçar. O garçom, que até então eu não vira mais gordo, tratou-me com uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava, entrou a diminuí-los. Aqui, a gororoba é uma coisa só, serve para encher o bandulho. Não sou de raciocínio rápido, mas de súbita iluminação percebi, com todo o prazer da novidade, que eu estava vestido de mensageiro, pasta e blusa. Ao longo da tarde, fui surpreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que é ser um mensageiro. Pois eu lhes conto, o mensageiro é, antes de tudo, um triche, tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de amigo, chapa e garotão. O que há de afetivo nesses nomes é apenas um disfarce, pois atrás dele o tom de voz é de comando. Quer deixar o papai trabalhar, garotão? Disse-me o faxineiro de um banco, cutucando-me os pés com a ponta da vassoura. Entendi muitas outras coisas humildes. O mensageiro não tem direito à réplica. É barrado em elevadores de lotação ainda não atingida, posto à espera sem oferecimento de cadeira, ofendido com o máximo de lentidão, olhado de cima para baixo, batem-lhe com vigor no ombro para pedir passagem. Ninguém lhe diz obrigado ou por favor, prestam-lhe informações em relutância. As mulheres bonitas sentem-se ofendidas com o olhar do homem do mensageiro, com o olhar de homenagem do mensageiro. Os vendedores lhe dizem, não tenho, como um deleite sádico. Foi uma incursão involuntária à natureza de uma sociedade dividida em castas. Preso à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua cinzenta. No fim da tarde, eu já procedia como um mensageiro, só me aproximando dos outros com precauções e humildade, recolhendo de meu rosto qualquer veleidade, de um sorriso inútil, jamais compreendido. Dentro de mim, uma vontade de sofrer por todos os mensageiros do mundo, meus irmãos, por todos os meus irmãos para os quais a humilhação de cada dia é certa com a própria morte. Porque o pior de tudo é que as pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri para os mensageiros. Paulo Mendes Campos. E aí?
É uma crônica ali que mexe muito com a gente também, não é? Com a realidade de muitas profissões. Aqui foi do mensageiro, mas nós sabemos também que existem muitas outras profissões em que as pessoas são tratadas dessa forma também, com esse descaso tão grande, como se uma profissão fizesse uma pessoa diferente, não é mesmo? Aqui nós temos a biografia do Paulo Mendes Campos. Então, ele nasceu em 1922 e morreu em 1921. Foi um importante cronista e poeta brasileiro que, diante da necessidade de manter a família, atuou também como jornalista. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve sua obra reconhecida em virtude da simplicidade com que tratou temas do cotidiano, como o mar, as nuances da vida carioca, as despretensiosas conversas de bar, o bate-papo de futebol, entre outras peculiaridades pitorescas. Agora, pergunta que vocês responderam. A crônica de Paulo Mendes Campos retrata uma situação que aconteceu com o próprio cronista. De que acontecimento o texto trata? Bom, da experiência dele vivida durante uma ida ao centro da cidade. Então, essa ida ao centro da cidade, nossa, repercutiu lá muita coisa para ele, certo? Então, a resposta é: o texto apresenta uma experiência vivida pelo autor durante uma ida ao centro da cidade. O que aconteceu no evento retratado pelo narrador que chamou a atenção dele, transformando-o em uma crônica? O fato que, durante a ida ao centro da cidade, todas as pessoas com as quais ele interagia agiam de maneira estranha, com certo desprezo a ele. Isso chamou atenção. Em um dado momento, o cronista revela: não sou de raciocínio rápido, mas em súbita iluminação percebi, com todo o prazer da novidade, que eu estava vestido de mensageiro, pasta e blusa. O termo mensageiro não é mais usado na atualidade e foi substituído pelas expressões boy, office boy, motoboy, entre outras, mas que representam lá a mesma profissão. Pensando nesse contexto e na situação vivida pelo narrador, determine qual foi a finalidade da escrita dessa crônica. Então, ele escreveu essa crônica para quê? Tinha o intuito de provocar uma reflexão acerca do preconceito praticado contra esse tipo de profissional, certo? E conseguiu. Que tipo de argumento o cronista usa para comprovar a condição de descaso à profissão do mensageiro? Justifica sua resposta com um trechinho lá do texto. Então, nós temos assim: o cronista usa exemplos de acontecimentos que ele vivenciou enquanto se dirigia ao centro da cidade, momento em que as pessoas agiam de má vontade, imitando-se os contatos superficiais e sem nenhuma demonstração de afetividade. Quando tomei um táxi, vi que o motorista torceu a cara. Reparei também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta ao troco, entre aspas, porque eu tirei do texto, Quinta questão: o que fez as pessoas agirem dessa maneira com o narrador? Bom, o fato de ele estar vestido como mensageiro com pasta e blusa, o que, de certo modo, determina o estereótipo da profissão. Só de olhar de longe, eu já sabia qual era a profissão dele, Releia esse trecho do texto e depois faça o que se pede. O garçom, que até então eu não vira mais gordo, tratou-me com uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava, entrou a diminuí-los. Aqui a gororoba é uma coisa só, serve para encher o bandulho. Explique por que, em meio a tanto descaso, o garçom aproximou-se do cronista com tanta intimidade. A profissão de garçom também faz parte do mesmo contexto da profissão do mensageiro, isso mesmo, ou seja, não é valorizada, tampouco respeitada. Por isso, diante de um igual, o garçom sentiu-se à vontade para interagir com o cliente. Ao promover uma reflexão crítica sobre o contexto vivenciado, o cronista declara que já se encaminhando para a conclusão de suas ideias, que entendeu muita coisa. O que ele entendeu? Isso é fácil, Que os mensageiros não têm direito a nada, eles não podem questionar,
são barrados nos elevadores, sempre são submetidos à espera, são atendidos com descaso e com lentidão, ninguém agradece os mensageiros, enfim, são tratados como seres inferiores que não merecem respeito ou atenção. Releia o último parágrafo e explique a que conclusão o cronista chegou. O cronista chegou à conclusão de que, infelizmente, a sociedade é dividida em castas, em grupos hierárquicos que determinam quem tem valor ou não, e que, nesse cenário, as profissões como a de mensageiro, por exemplo, não são valorizadas e acabam atribuindo ao profissional a condição de ser inferior. Levando em consideração as características do gênero textual em questão, responda: que tipo de linguagem foi empregada? Bom, nós podemos observar que foi empregada uma linguagem mais formal, não é mesmo? Então, apesar de prevalecer o uso de uma linguagem mais formal e elaborada, de acordo com a norma padrão, que foi o que aconteceu, tem alguns trechos lá de uma linguagem informal, também aparece. Por exemplo, quando tomei um táxi, vi que o motorista torceu a cara. Tomei, ninguém toma um táxi. Torceu a cara, ninguém torce a cara. O garçom, que até então não me vira mais gordo, não me vira mais gordo. Então, essas são algumas das linguagens, uma linguagem informal, por quê? Porque ele estava trazendo, para o seu texto o tipo da pessoa que é mais desvalorizada. E essa pessoa desvalorizada já utiliza essa linguagem informal. Considerando a estrutura narrativa da crônica, lida, aponte. Protagonista. Quem é o protagonista? É o próprio narrador, porque ele que apresentou a história. Ele foi o homem que foi lá à cidade de blusa e pasta. Personagens secundários. Teve o motorista do táxi, com quem ele pegou o táxi e deixou o troco lá. O garçom, com quem ele conversou a respeito da gororoba. E o faxineiro de um banco, que varreu lá os pés dele. Espaço. Então, nós sabemos que tudo isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, são as ruas, é no táxi, é no restaurante, é no banco. Então, foram esses espaços que a história se desenvolveu. O tempo, mais ou menos um dia, porque ele saiu de casa logo cedo e aí ele foi contando tudo que foi acontecendo com ele no decorrer do dia. Tipo de narrador é o narrador personagem. E o foco narrativo é primeira pessoa, porque quando eu trabalho com narrador personagem, eu tenho que ter o foco narrativo em primeira pessoa. Certo? E aí não foi difícil a análise, não é mesmo? Esses dois textos, ou seja, essas duas crônicas críticas que nós fizemos, é um bom momento para refletir realmente sobre o que ele nos traz, sobre o que ele nos chama a atenção. E responder essas questões não foram difíceis. Agora, o que nós estaremos vendo? A pontuação. Já conheço pontuação e muito, não é mesmo? Trabalho a pontuação. Mas agora nós vamos rever um pouquinho o conceito dessas pontuações para vocês fazerem as atividades que os aguardam, certo? Então agora a gente vai fazer uma mudança de tela para eu passar os slides. Observem aí a mudança. Então nós temos aqui sinais de pontuação. Pontuação. Os sinais de pontuação são recursos da linguagem escrita, utilizados com o objetivo de demarcar unidades e sinalizar os limites das estruturas sintáticas no texto. Então, quando eu estou me comunicando com as pessoas verbalmente, o meu semblante ele faz esse papel da pontuação. Porém, quando eu estou escrevendo, eu não tenho como passar para o meu leitor esse semblante. Desta forma, eu uso as pontuações. Elas é que vão transmitir para o meu leitor qual é a minha intenção. Os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na língua escrita. E desempenham a função de demarcadores de unidades e de sinalizadores de limites de estruturas sintáticas nos textos escritos. Quando termina uma oração, quando começa outra oração, quando termina um período, quando eu finalizo tudo com ponto final. Então, essa que é a função dele, trabalhar isso no meu texto. Assim, os sinais de pontuação cumprem o papel de recursos prosódicos. Que é isso? Que é utilizado na fala para darmos ritmo, entoação e pausas, indicarmos os limites sintáticos nas unidades de sentido. Como na fala, temos o contato direto com o nosso interlocutor, contamos também com os nossos gestos, que a gente sempre faz e muito, para tentar deixar claro aquilo que queremos dizer. Agora, na escrita, porém, não são os sinais de pontuação, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência interna dos textos.
porque é através dessa pontuação que eu vou entender o efeito do sentido dos enunciados. Então, agora vamos ver quais são os pontos que nós temos aqui. Primeiro, a vírgula. Olha só como eu trabalho bastante com a vírgula. A vírgula indica pequena pausa na leitura. Alguns casos que ela é usada. Primeiro, nos nomes de lugares antepostos a datas. Então, sempre que eu tenho a data lá, eu tenho o nome de lugar antes da data, vírgula. Nos endereços, né, porque eu já tenho o nome também anteposto aí a um número, Rua Lagoa 185, vírgula. Das enumerações. Então, quando eu vou colocando várias coisas que eu posso fazer, eu comi salgadinho, beijinho, brigadeiro, bala de coco e bolo. Nossa, deu uma vontade, né? Então, as vírgulas foram trabalhando as enumerações. No chamamento, Maria, já estou em casa. Né? Quando eu trabalho o vocativo, eu tenho o chamamento, o vocativo, coloco a vírgula. Nas repetições de palavras, ela dormia, dormia, dormia. Então, se eu estou repetindo lá a palavra, eu separo-a com a vírgula. Na supressão de uma palavra, geralmente um verbo. Na cozinha, copos e pratos sujos. Na cozinha temos copos e pratos sujos. O verbo não aparece, mas eu subentendo ele. Então, quando isso vai acontecer, eu uso a minha vírgula também. Nas palavras ou expressões explicativas. Bom, nós sabemos, né? Quando eu vou explicar, eu coloco uma vírgula. Na véspera da prova, vírgula. Ou melhor, na segunda-feira, eu entendi o conteúdo. Certo? Está entre vírgulas porque eu vou passar uma explicação. Ponto final. Esse eu não tenho que discutir. Ele está no final de uma frase declarativa ou imperativa. Imperativa qual é aquela mesmo? Aqui eu dou uma ordem, então faço um pedido. E os sinais de pontuação são muito importantes para a construção do quê? Dos textos. Ora, ponto e vírgula indica uma pausa mais longa que da vírgula. Não é porque eu vou ficar parada assim. Não, ele indica para eu entender dentro do meu contexto o que está acontecendo. Então, se eu coloquei um ponto e vírgula, é uma pausa maior. Gabriela estava tranquila. Filisteu, no entanto, estava desesperado. Não é porque eu ia ficar parada, não é isso. Eu dei uma pausa maior nas situações que estavam acontecendo. O ponto e vírgula é também usado para separar itens enumerativos, certo? Enumerativo, 1, 2, 3, 4, eu vou enumerando. Nessa unidade, você estudará A, as características do gênero poema, B, a denotação e a conotação, C, a comparação e a metáfora, D, a pontuação e os sinais de pontuação. Então, vocês podem observar que houve toda uma enumeração do que você vai estudar naquela unidade. Os 2 pontos, quando é que eu utilizo? Para introduzir uma explicação, um esclarecimento ou uma citação, lá fala de um personagem. Por exemplo, introdução de explicação. Filisteu recebeu vários castigos de seu pai. Ficar sem refrigerante, sem assistir à TV, sem jogar bola. Então, eu estou dando uma explicação do que ele ficou sem fazer durante o castigo dele. A introdução de fala, que nós já sabemos, né? Então, Gabriela disse, 2 pontos. Foi mentira que deveria ter um travessão, já que eu estou trabalhando dessa forma, mas o travessão neste momento não é a pontuação, são os 2 pontos. Então, se eu vou introduzir uma fala, eu coloquei lá os 2 pontos. O ponto de interrogação, que indica o final de uma frase interrogativa. Por exemplo, quem quebrou o vaso da mãe de Gabriela? Ponto de interrogação. Se tem uma interrogação, é porque eu tenho uma pergunta. Agora, a exclamação. Eu trabalho a exclamação quando eu trabalho o quê? Quero transmitir os meus sentimentos. Então, indica o final de uma frase exclamativa ou imperativa. E ela tem a finalidade de quê? De expressar as emoções, tá? Então, o ponto de exclamação me transmite as emoções. Reticências. Quantas vezes a gente escreve lá e coloca as reticências? Então, indica a interrupção das frases e podem sugerir também alegria, ironia, silêncio, dúvida, surpresa. Por exemplo, Gabriela mentiu, mas... Então, essa reticência já passa para você o que vai acontecer, dela mentir, quais serão as consequências. As aspas, quando nós usamos aspas, quando nós vamos indicar uma citação, a fala de alguém, títulos de capítulos, gírias, e aí vários, Então, eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o filisteu. Então, por exemplo, essa frase não te pertence, você tirou essa frase de outro local, então você colocou as aspas. Travessão. A travessão é o nosso amigo de todos os dias, não é mesmo? Então, se eu vou introduzir uma fala, eu uso travessão. Quem quebrou meu vaso?
usei o travessão. Agora vocês podem observar que depois disso teve um outro travessão. Por quê? Porque ele isolou lá a fala da personagem, disse a mãe de Gabriela. Ou então também eu uso o meu travessão para isolar uma explicação dentro da minha frase, no interior da frase. Por exemplo, os poéticos, travessão. Comparação, metáfora ou personificação, travessão. Geram maior expressividade aos poemas. Então, eu fui explicar quais são esses recursos poéticos. Então, eu posso usar a vírgula, né, trabalhando a explicação, como eu posso usar também o travessão quando eu quero trazer a explicação. Então, olha só como tudo isso é muito rico. Tanto eu posso usar a vírgula como o travessão. E os parênteses? Bom, os parênteses servem para intercalar no texto palavras ou expressões explicativas e irônicas também, né? Além das indicações bibliográficas. Depois da situação resolvida, com muito sofrimento, é claro, Gabriela e Filisteu voltaram a ser amigos, né? Então ficou bem claro aqui quando eu usei o travessão para eu dar uma explicação dentro daquele contexto, certo? E aqui eu fiz bem brevemente todas as regrinhas de pontuação, porque vocês já conhecem muito, não é? Então nós apenas fizemos uma revisão sobre isso. Agora vocês têm alguns exercícios para fazerem e me entregarem na próxima aula, certo? Façam o exercício com bastante atenção e tenho certeza que vocês farão com muita facilidade também, tudo bem? Então até a nossa próxima aula.